Então a história é a seguinte, você sabe o que é campo elétrico? Presta atenção que legal, hein? Se liga. Você vai imaginar então que aqui no espaço, imagina um espaço sideral, tem uma carga elétrica, tá bom? Um corpo dotado de carga elétrica, tá ali. Esse corpo dotado de carga elétrica, o que ele faz? Ele gera uma espécie de região energética em volta dele. Então, em volta desse corpo, surge uma região energética. A gente costuma dizer que campo elétrico é a região do espaço que fica modificada pela presença de uma carga elétrica. Então essa carga elétrica, ela meio que cria um campo, né? Um campo de força, ela cria uma região em torno dela toda energizada. Essa região que ela cria em torno dela é uma região que tenta dizer para mim até onde ela pode atuar na vida de uma outra carga, por exemplo. Olha, eu só queria deixar um alerta para você, hein? Na verdade, campo é infinito, tá? Campo, ele se expande aí pelo infinito e além. Só que para nós é suficiente pensar que ele é algo finito. Então vamos imaginar que o campo ele vai só até aqui, tipo isso, tá? Não é uma verdade absoluta, mas é muito importante a gente pensar assim nesse primeiro momento para a gente entender, senão não vai rolar. Bom, então em volta dessa carga existe uma região energética que é o tal do campo elétrico. Professor, a gente pode ver esse campo elétrico porque se eu estiver vendo eu nem vou ficar perto. Não, cara, você não vê campo elétrico. Nós não temos a capacidade de enxergar esse campo. Mas eu posso provar a existência dele mesmo que eu não possa vê-lo. Professor, e como é que você vai provar a existência de um bicho que você nem vê? Eu vou usar uma cobaia. Eu vou pegar e vou analisar vários pontos, ó. Um ponto A, um outro ponto B e um outro ponto C, tá bom? E aí eu vou pegar uma cobaiazinha. Essa cobaia é o que nós chamamos por aí de carga de prova. O que seria uma carga de prova? Olha o nome, carga de prova. Galera, carga de prova é todo o corpo, é todo objeto que eu uso, né? Uma carga elétrica que eu uso para experimentar se tem campo em certos lugares do espaço. Por exemplo, ó, eu quero saber se tem campo elétrico aqui nesse ponto A ou não. Como é que eu faço? Pego uma carga cobaia, digamos positiva, e eu vou colocar essa carga de prova no ponto A. Observa que só de eu colocar essa carga positiva no ponto a cargona geradora positiva aplica uma força sobre a carga de prova também positiva. Força de repulsão, a gente já discutiu isso. Então, peraí, professor, você está querendo me dizer que vai ter força elétrica? Vai. E é isso que mostra que naquela região tem campo. Por exemplo, coloque esse bicho no ponto C, por exemplo. Professor, não vai acontecer nada. Por que não? Porque no ponto C não tem campo. Seria essa a ideia. Coloque então essa carga de prova no ponto B. Opa! Carga de prova no ponto B. Então, ela vai sentir a ação de uma força. Portanto, sobre ela, então, tendo força, indica a existência de um campo naquela região, naquele pontinho B. Cara, é assim que a gente vai descobrir se tem campo ou não. Como que a gente descobre, professor? Moleza. É só você verificar se tem alguma força aplicada na carga de prova. Carga de prova a gente costuma representar por Qzinho, Q minúsculo. Então, se tem força aplicada sobre uma carga de prova, com certeza ali tem um campo elétrico. Então, o que eu tenho que fazer para verificar se em algum lugar tem ou não campo elétrico? Bota uma cobaia, bota uma carga de prova. Se essa carga de prova sentir a ação de uma força, então ali, naquele lugar onde a carga de prova está, tem campo. A gente costuma chamar campo elétrico de E maiúsculo, Ezão. Então, esta é a definição de campo elétrico. Campo elétrico é toda vez que eu tenho uma força aplicada sobre uma carga de prova. Força sobre carga é o campo. Agora, uma coisa que você tem que lembrar é isso, tá? E aqui entra em um universo muito mais amplo do que a gente vai trabalhar nas nossas aulas. O que eu quero que você lembre é que força é uma grandeza vetorial. Força precisa ser caracterizada com módulo, direção e sentido. Assim também vai valer para campo. Campo é também
também uma grandeza vetorial. Você também precisa caracterizar em módulo, direção e sentido. Então, senhoras e senhores, o fato da força ser uma grandeza vetorial, ser um vetor, então automaticamente traz para nós a informação de que o campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Ou seja, eu vou ter que usar vetor para representar. Moral da história, senhoras e senhores, o campo é uma grandeza vetorial. Eu quero que vocês lembrem dessa proposta que eu vou fazer aqui agora, hein? Se liga, hein? Olha só. Galera, esta fórmula é muito mais cheia de informações do que você imagina. E uma das informações que essa linda e maravilhosa formulinha traz para nós é a informação de que a unidade de medida de campo é uma unidade de medida que veio da unidade de força e a unidade de carga. Lembra como é que a gente já discutiu isso, hein? Lembra como é que a gente mede força no Sistema Internacional de Unidades? Newton. Lembra como é que a gente mede carga no Sistema Internacional de Unidades? Coulomb. Então, a divisão Newton por Coulomb indica a unidade de campo elétrico. Então, a gente vai dizer que o campo elétrico ele deve ser medido por Newton por Coulomb no Sistema Internacional de Unidades. Eu não tenho como provar isso ainda, tá bom? Mas eu queria que você lembrasse que Newton por Coulomb também pode ser chamado por um outro nome. O nome é volt por metro. É a mesma coisa. Galera, não tenho como provar nesse momento porque Newton por Coulomb é volt por metro. Mas isso aqui a gente vai mostrar brevemente, tá bom? Então eu quero que você lembre que Newton por Coulomb é a mesma coisa que volt por metro. Bom, então galerinhas, eu quero que você lembre dessa proposta que eu estou fazendo para você sobre a unidade de medida de campo, tá bom? De onde eu tirei isso? Da própria definição que a gente tem sobre campo elétrico, beleza? Bom, galera, uma coisa muito interessante para nós sobre campo elétrico é que você tem que lembrar desse detalhe, hein? Olha, cada tipo de elemento condutor, tipo uma bola, uma esfera, né, de material condutor, ou um pincel desse, digamos que seja de material condutor, ou uma carga que é tipo um pontinho, né? Cada tipo de corpo com carga elétrica gera um campo diferente. Então esse pincel dotado de carga elétrica, cheio de carga elétrica, geraria em torno dele um tipo de campo. Se eu tivesse uma esfera condutora, né, uma bola, tipo aquelas bolinhas que penduram nas árvores de Natal, e se ela tivesse carregada, ela geraria um outro tipo de campo. Se eu pensar, por exemplo, em uma folha de papel alumínio carregada, ela gera outro tipo de campo. Ou seja, o campo ele é diferente para cada formato de um condutor diferente, tá bom? 3 campos são muito relevantes para nós. O campo gerado por uma carga que é um pontinho, que é o que nós vamos conversar agora. O campo gerado por placas paralelas, por exemplo, que a gente vai dar o nome de campo elétrico uniforme. E o campo gerado por uma esfera. Então esses campos são os mais relevantes para nós. Em especial, um dos campos mais bacanas que tem, um dos mais cobrados em exercício, principalmente de vestibular tradicional, é o campo gerado por uma carga pontiforme. Professor, o que é isso? Galera, a palavra pontiforme é sinônimo de pontual, é sinônimo de pontual. Ou seja, pontiforme é aquilo que tem forma de ponto. Então, eu estou te dizendo o seguinte, ó. Tá vendo esse pontinho bem aqui? Tô vendo. Pois é, se esse pontinho for uma carga, então você vai imaginar que essa carga gera um campo em volta dela. Ah, é verdade, professor. Tá aqui o campo que ela gera em forma dela. Professor, mas você não falou que a forma da carga, a forma do corpo que está dotado de carga elétrica muda o campo? Pois é, quando eu quero te dizer que o formato não é relevante, eu vou dizer então que é um ponto que está gerando aquele campo. Ou seja, eu vou dizer que é um campo gerado por uma carga pontiforme. Ou pontual, ou pontual. Uma carga pontiforme gera um campo. Uma carga pontual gera um campo. Então você vai encontrar muito esse linguajar nos exercícios, cara. Pontiforme, pontual, pontual.
é quando eu quero desprezar completamente as dimensões do corpo. E aí, professor? E aí que tem como calcular o campo gerado por esse cara em cada ponto. Por exemplo, ó, imagina em um lugar a 10 centímetros de distância dessa carga, ou em um lugar a 12 centímetros de distância, ou em um outro lugar a 2 centímetros. Tem como eu calcular esse campo em cada um desses pontos? Tem sim. Então calcula aí para mim, professor. Claro, meus amigos. Olha só que legal. O campo é força sobre carga. Então, para eu verificar a intensidade, se o campo é muito intenso ou é pouco intenso, eu vou poder calcular esse campo usando essa equaçãozinha, essa formulinha. Força sobre carga. Ô professor, mas você nem colocou carga aqui. Ah, é verdade, eu nem usei carga de prova. Tem um outro jeito da gente descobrir o campo sem usar a carga de prova? Porque não tem ninguém aqui para experimentar o campo. Tem sim. Olha que legal. Se você quiser calcular o campo nesse caso, é só você manipular essa equação usando a fórmula da força que nós já apresentamos em vídeos anteriores. E você vai acabar descobrindo a equaçãozinha que mostra pra gente como se calcula o campo gerado por uma carga pontiforme, não em função de alguém que sente o campo, alguém que está ali para provar o campo, mas em função da distância dada. Então ele vai jogar para você exercícios como esse, hein? Uma carga pontiforme gera um campo. Avalie, determine, encontre o valor numérico desse campo no ponto localizado a 80 centímetros de distância da carga. Então ele não te deu a carga de prova para sentir o tal campo, para provar, experimentar o tal campo. Então você vai ter que usar um outro recurso. Tá aqui o outro recurso. O recurso é, você vai jogar nessa formulinha e vai descobrir qual é o valor numérico, a intensidade do campo gerado em um determinado ponto, tá bom? Bom, meus amigos, agora a parada é a seguinte, hein? Você não pode esquecer que campo é uma grandeza vetorial. Se campo é uma grandeza vetorial, você vai ter que saber desenhar setinhas para representar esse campo, além de fazer as continhas. Vamos discutir então como é que fica o desenho do vetor campo elétrico quando a fonte do campo é uma carga pontiforme. Então ele vai jogar questões para você mais ou menos assim, ó. Olha, meu amigo, aqui eu tenho uma carga positiva, hein? E tem um ponto P, bem do ladinho dele. Beleza. Desenha para mim o campo elétrico no ponto P. Desenho. É só você lembrar desse detalhe, hein? Você vai ter que desenhar um vetor. Ô, galera, não vamos complicar. Vetor é uma seta, é uma flechinha. Então, se alguém mandar você desenhar um vetor, o que você vai fazer? Desenhar uma flecha, só isso. E toda flecha tem o quê? Tem um rabinho e tem uma cabecinha, ok? Rabinho representa a direção, a cabecinha representa o sentido. E aí eu quero que você entenda uma regra, meio que nesse momento vale a pena até você decorar. Olha só que louco. O que eu quero que você lembre? Que se a carga é positiva, o desenho da setinha sempre tem que apontar para fora dela. E se a carga for negativa, o desenho da setinha sempre tem que apontar para dentro dela. Então, quando o cidadão mandar você desenhar um campo no ponto P em volta da carga, é só você desenhar uma flecha. Como? Vai lá no ponto que ele mandou você desenhar e começa a desenhar a flechinha. E eu vou desenhar a flechinha apontando para onde? Para fora da carga, ok? Se ela for positiva, ou para dentro da carga, se ela for negativa. Ah, então é só desenhar a flechinha? Basicamente é isso, meu irmão. Basicamente é você desenhar essas tais flechinhas, tá bom? Galera, no nosso próximo vídeo a gente vai fazer exercícios sobre o tema, tá bom? Então continua aqui no canal do Professor Marcos Aba, vai lá no meu canal, se inscreve também, tô fazendo uma sequência de vídeos muito bacana. Assiste lá, me acompanha também, beleza? Vamos junto, hein?